Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que o meu amigo Espírito Santo nesta noite possa falar com você pessoalmente. Eu gostaria que ele pudesse transformar este ensinamento verdadeiramente, não somente uma mensagem, uma palavra, não é este o propósito, mas que você possa analisar e se analisar, principalmente nesta área qual Deus tem nos ensinado, que é sobre 7 decisões que decidem a minha, a sua, a nossa vida. Espero no Espírito Santo, não eu, porque eu não tenho nada para lhe dar, a não ser do que eu tenha recebido do Senhor para você e para todos os que estão aqui no nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor nosso Deus bem forte. Coloque a mão nos seus olhos e diga: Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o Deus que ilumina os olhos do nosso entendimento. Usa o Senhor em breves palavras, inspiradas, reveladas, que transformem áreas da minha vida. Fala comigo nesta noite. Tira a venda dos meus olhos acerca deste assunto que o Senhor nos revelado, em nome de Jesus. Diga amém e aplauda Jesus bem forte então. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Bem, se eu lhe fizer essa pergunta, eu sei que eu sou o primeiro da fila e não adianta querer furar a fila. Se eu lhe fizer esta pergunta: quem quer comer o melhor desta terra? Quando eu me refiro a esta parte, o melhor desta terra, entenda, abranja a sua mente. Quando a Bíblia diz o melhor desta terra, está falando em todas as áreas. Não é só às vezes como nós pensamos em relação à área financeira. Porque comer é desfrutar, comer é fazer parte. Eu quero que você venha abranger no seu coração que em todas as áreas da sua vida. Na verdade, uma coisa puxa a outra. Quando a Bíblia diz comer o melhor desta terra, desfrutar o melhor desta terra, dá para você imaginar você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo aqui nessa terra? É possível? Claro que é possível. A Bíblia diz assim: enchei-vos do Espírito de Deus. Então é possível nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Claro, lá no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Então dá para você imaginar na terra você ser cheio do Espírito Santo de Deus? Olha que maravilha, olha que bênção. Porém, por outro lado, nós sabemos que Deus necessariamente precisa com que tenhamos um corpo curado. E aí de repente você vai comer o melhor desta terra, desfrutar do melhor dessa terra, tendo um corpo curado, um corpo sarado. A Bíblia diz que para isso Cristo providenciou, deixando-nos, está escrito, levando sobre si as minhas, as suas, as nossas enfermidades. Olha que maravilha, olha que bênção. Também no que se refere à vida financeira, a Bíblia diz que ele se fez pobre para nos tornar rico. A palavra rico quer dizer abundância. O mesmo que está escrito no livro de João: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É interessante que esse comer o melhor desta terra se refere em todas as áreas da minha, da sua, da nossa vida. O que é interessante é que em cima disso nós também estamos aprendendo sobre 7 decisões que nós necessariamente precisamos tomar para desfrutarmos do melhor dessa terra. Porém, o versículo de Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes. Claro que eu quero. Quem é que não quer? Eu quero. Quem mais aqui no nome de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Eu quero. Com todo respeito, eu vou ser hipócrita se eu achar que dá para mim viver só com o que é espiritual. Eu vou ser hipócrita. Não, olha, eu sendo cheio do Espírito Santo é o que basta, é o suficiente. Mas espera ainda. Não é desse jeito, não funciona assim. Então é interessante que todos nós temos que entender: se quiseres, todos queremos. Mas aí implica responsabilidades e decisões que nós precisamos tomar. Por exemplo, se quiserdes e me ouvirdes e obedecerdes.
É claro que o ouvir vem antes do obedecer, porque como é que eu posso obedecer se eu não ouvir? Eu tenho que primeiro saber o que é que ele requer de mim, o que é que ele quer de mim, o que é que ele quer que eu faça, para que uma vez eu incline meus ouvidos e diga: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Uma vez que agora eu sei, ele espera que eu faça o quê? Que eu obedeça. Então olha que versículo poderoso. Se quiseres, todos nós queremos, e me ouvides, todos nós queremos ouvir, mas o que nós não queremos é obedecer, porque obedecer nos põe em regras, e nós, infelizmente, somos seres insujeitáveis. Você se sujeita ao seu patrão não pela pessoa dele, mas pelo que ele te paga, e todo mundo sabe disso. Se você tivesse uma vida estável e não precisasse trabalhar para ninguém, mas para ninguém, nem para clientes, se isso caso é possível, de repente você é rico, você é milionário, trilionário, e você decide assim: a partir de hoje eu não preciso mais trabalhar para nada e para ninguém, porque até em você ser patrão, você trabalha para o seu cliente. Todo mundo sabe disso. E se você é empregado ou funcionário, você trabalha para o patrão de alguma forma. Então nós somos seres insujeitáveis, nós não queremos nos sujeitar. É tanto que se há um salário justamente como uma forma de nos sujeitar, nos submetermos a uma autoridade, porque senão de outra forma nós não assim o faríamos. Está em nós, está no meu, no teu, no nosso DNA. Você quer um exemplo dos maiores exemplos que você tem na Bíblia? Adão e Eva. Veja que foram tão insujeitáveis, em que Deus os tendo avisado que eles não deveriam fazer aquilo, o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente o que não era para fazer. Então é interessante que obedecer é tão importante como querer, obedecer é tão importante quanto ouvir, obedecer é desfrutar da vontade de Deus, o querer de Deus, de você comer o melhor dessa terra. É o eis-me aqui, é você se prontificar à obediência. Com isso, nós demos o primeiro passo aprendendo sobre 7 decisões que decidem a minha e a sua nossa vida. E a primeira decisão você já deve estar praticando, que não é impossível você não estar praticando ela. A primeira decisão que nós aprendemos é: decida edificar a sua fé. Você precisa, Deus já falou isso para nós. A Bíblia diz, a primeira coisa: decida edificar a sua fé. E como é que nós edificamos a nossa fé? Só tem 3 meios. O primeiro, por meio da oração, porque a oração te espiritualiza. É impossível você respirar na alma sem que você entenda ou deixe de entender que a oração te espiritualiza. É o fechar dos teus olhos, é o abrir do teu coração, é o falar com Deus que os teus olhos não veem nem tuas mãos apalpam. A oração te espiritualiza. Isso é importante. Então Deus nos ensinou, a primeira coisa, a primeira decisão que eu preciso tomar: decida edificar a sua fé. Grande não são os teus problemas, grande é o Deus que você serve. Mas você, quando deixa de orar, você olha para os montes e desconsidera o alto, de onde vem o teu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Então a primeira coisa, você quer edificar a sua fé? Então em nome de Jesus comece. Se não começou, comece. Você precisa atender o que o Espírito Santo está pedindo à igreja. Comece uma vida de oração. Não existe vida espiritual sem uma vida de oração. Não estou dizendo passar 1 hora, 2 horas, que se fosse, glória a Deus. Para você talvez dizer assim: nossa, 1 hora é muito tempo. 1 hora orando? Mas o que que Jesus de Nazaré nos disse? Jesus de Nazaré disse assim, ó: não podeis vigiar, orar, nem por 1 hora. Olha o que é que ele diz, está na Bíblia. Vocês não podem vigiar, orar, nem por 1 hora. Orai, porque a carne é fraca. O que é interessante então, que a primeira coisa para edificar a fé, oração. Segunda coisa, meditação na palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi o último dia que você pegou essa sua Bíblia? Qual foi o último dia que você disse: espera ainda, eu vou aqui investir 1 hora de leitura na minha vida espiritual, vou alimentar o meu espírito? É isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Você não passa 1 hora no seu WhatsApp
Se não passa uma hora, quer seja ouvindo louvores, que é bom, mas o louvor não pode ocupar na tua vida o espaço que só a palavra de Deus pode ocupar. Meditar na palavra. A Bíblia diz: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E nem o poder de Deus. Como é que eu teria conseguido me sair desse laço, desse testemunho que eu lhe dei, se eu não lesse a palavra? Porque eu sou pastor? Conversa é essa? O diabo não está nem aí para a posição que nós ocupamos. Ele está pouco se lixando. Ele não está nem aí. Se pelo Espírito Santo um dia eu não tivesse me alimentado sobre esta área, eu tinha caído, não tinha como. Como é que eu não cairia? Eu tropeçaria. Era inevitável. Ah, mas pastor, ninguém ia saber. Não, a questão não é fulano, beltrano, não importa. É Deus saber, é Deus ver. E principalmente a legalidade que se é dada no mundo espiritual. Você não tem ideia da legalidade que isso é dada. Você abre a porta e convida o inimigo a entrar. E aí então, de repente, você não medita na palavra. E aí você então começa a sentir-se fraco. Porque a palavra é quem te fortalece. A palavra de Deus é a luz para os teus caminhos. A palavra de Deus é quem te alimenta. A palavra de Deus é quem te direciona. A Bíblia diz que a fé vem pela palavra de Deus. Então a primeira oração, segunda a palavra, terceiro jejum. Querido, eu não sei você, mas a carne, ela não quer que nós oremos. A carne, ela não quer que meditemos na palavra. Então a única maneira que nós temos de vencermos a nossa carne é sujeitando ao Espírito. E como é que nós sujeitamos a nossa carne, a nossa natureza ao Espírito Santo? Jejum. É tirando dela o que mais a alimenta, é tirando dela o que mais satisfaz, é tirando dela o que mais a fortalece. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o jejum quebranta a carne, mas fortalece o espírito. Então, se nós quisermos edificarmos a nossa fé, o que nós temos que fazer? Somente essas três coisas: orar, meditar na palavra e jejuar. A Bíblia diz que há castas de demônios que só saem por meio de o quê? Oração e jejum. Oração e jejum. Não existe outro meio. E nesse intervalo, oração e nesse I aqui de ligação, o que você vai ter? A palavra, em que na verdade é a espada do Espírito, do qual você precisa saber utilizá-la para guardar os seus e os da sua casa, para guardá-los e protegê-los deste mundo que nós bem sabemos que está investindo pesado sobre a nossa descendência, sobre a nossa posteridade. O diabo, ele não está visando só você, ele está visando seus filhos, os meus, os nossos. É isso que ele está visando. Então edifique a sua fé. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: decida. Diga: decida edificar a sua fé. A segunda coisa que nós aprendemos, está escrito sobre a importância de ressignificarmos a nossa história. O que é isso? Ressignificar a minha história é dar um sentido. Uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte, e me perguntou assim no peibufo. Eu me lembro que saí daqui da igreja, fomos até um restaurante, e quando lá chegamos, tinha um pessoal que estava meio para cá, outros para acolá, e eu me sentei na mesa. Assim que eu me sentei, a pergunta foi, mas não foi aquela pergunta, sabe, de querer extrair conhecimento, não. Foi para ver se esnoba, pisa, humilha, para ver se mede conhecimento, esse besterol todo. E assim que eu me sentei, a pergunta foi esta: qual o sentido da vida? Como eu estava com pressa de tomar a minha primeira Coca-Cola, eu disse: propósito. Propósito. Eu estava com pressa de tomar Coca-Cola, senão eu tinha dado mais um pouquinho, um tempinho, senão eu vou logo que eu estou, senão vai ficar quente. Propósito. Qual é o propósito da vida? O sentido da vida? Propósito. O que é uma vida sem propósito? Me diz.
O que te leva a trabalhar? Propósito. O que te leva a estudar? Propósito. O que te leva a namorar? Propósito. O que te leva a se casar? Propósito. O que te leva a comprar uma casa? Propósito. Tudo na vida antes vem o propósito. O sentido da vida não é estar vivo não, porque tem muitos que estão vivos, mas vivem uma vida sem propósito. E não existe vida sem propósito. O que eu quero lhe dizer aqui é que a segunda coisa que nós aprendemos sobre a decisão que precisamos tomar para decidir a nossa vida, verdadeiramente, venha ressignificar a sua história. E nós aprendemos principalmente a lidarmos não com as motivações, porque é bom ser motivado, mas aprendemos principalmente com a dor. Sim, aprendemos com a dor de uma traição, a dor de uma falsidade, a dor de uma palavra que machuca. Dores essas que, se você não tiver cuidado, você transforma essa dor na tua sepultura. Você pega esta dor e cria em você aquele pensar de coitadismo, de que nunca tive ajuda de ninguém, ninguém nunca se importou comigo, ninguém nunca estendeu a mão, para mim sempre as coisas foram muito difíceis, eu nunca tive essa honra, esse privilégio. Olha, tem pessoas que parece que nasceram com a estrela na testa, eu não, se eu não morrer de trabalhar, se eu não correr atrás, a minha vida fica por aí mesmo. Quando eu penso que vão me ajudar, não me ajudam, os que me ajudam depois são os que viram as costas para mim. E quando eu faço, dizem que eu sou ruim. E quando eu não faço, dizem que eu sou pior ainda. E aí eu já não sei mais o que fazer. Por isso que eu estou nessa situação. Por isso que eu estou deprimido. E por isso que eu estou, olha, quer dizer, você já viu pessoas assim? Você já viu pessoas que elas transformam a dor em sua própria sepultura? Você não está feliz por quê? Porque falaram mal de mim. Você não está alegre por quê? Porque quando eu cheguei no meu trabalho, eu senti um clima muito pesado. E assim que eu cheguei, as pessoas olharam para mim, viraram as costas e não me deram nem um bom dia. É isso? Quer dizer que você está transformando esses acontecimentos no teu sepulcro? Quer dizer que, com todo respeito, me perdoe, mas se eu quiser lhe mudar, eu tenho que bater pela palavra de Deus. Quer dizer que essa então é a sua história? Quer dizer que é isso que você quer para você? Quer dizer então que, se você não perceber, se você não abrir os olhos, você vai transformar essa dor em algo definitivo? Acabou, não adianta mais, sua vida acabou aí? Foi aí que a sua vida acabou? Então sua vida acabou aí, então pronto, acabou. Então você está servindo a Cristo para quê? Para que você está servindo Jesus? Aí me responde. Se a Bíblia diz que Ele faz nova todas as coisas, se a Bíblia Sagrada diz, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eu faço nova todas as coisas. Não leveis em conta, Ele manda nos dizer. Quer dizer então que eu preciso trazer isso para mim como se fosse o fim da minha vida? Não, nós aprendemos totalmente diferente. Nós aprendemos no livro de Eclesiastes, que a Bíblia Sagrada diz, que na dor nós ressignificamos a nossa história. Você pega o que fizeram com você e você transforma em um trampolim de motivação, de dar a volta por cima, de correr atrás, de arregaçar a manga. É quando dizem que você não pode, é que estão muito preocupados em você entender que você pode. Porque ninguém que não acredita em você vai chegar para você e dizer que você não pode. São os que acreditam no seu potencial, mas não querem que você acredite em você mesmo, que vai chegar para você e dizer, você, lembra de Sabalate, Tobias e Gesem? Quando esses chegaram para Neemias e disseram, por acaso tu edificarás este muro? Por acaso em poucos dias tu porás de pé essa muralha? E a Bíblia diz que escarneceram dele, de Neemias. Ora, se Neemias não fosse capaz de fazer aquilo, por que o diabo se preocupou logo em enviar alguém para lhe diminuir? Eu estou sendo profético, eu estou lhe dizendo, tem gente aqui que está passando por isso, dentro de sua própria casa, no seu próprio lugar de trabalho.
Se você crer, lembre que no primeiro culto desse ensinamento que nós estamos aprendendo, eu disse: Deus me autorizou pelo seu Espírito Santo falar aqui com um tom profético para a sua vida. Você só tem que receber e crer. Se estão se preocupando em lhe diminuir, se estão se preocupando em ridicularizar você, se estão se preocupando de alguma forma, você tem que entender, é o diabo que está, em outras palavras, querendo dizer: não faz não, porque se tu fizer, tu consegue, viu? Então ele vai querer trabalhar aonde? Principalmente no estado do teu ânimo, no estado de ânimo, porque se você estiver desanimado, você perde o foco. Se você estiver desmotivado, você vai perder o direcionamento. Você deixou de servir a Deus? Não. Você serve a Deus? Serve. Mas falta, sabe, aquele... Então, essa foi a segunda decisão que você precisa tomar. Decida ressignificar a sua história. Diga isso para o seu irmão: decida ressignificar a sua história. A terceira decisão está aqui escrito, Provérbios 13, 22. E hoje nós já vamos entrarmos direto em matéria nova. Amém, pessoal? Diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador ou do insensato, como tem algumas traduções, é depositada para o justo. Vamos ler comigo? Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Não, está muito fraco, está fraco demais, dá para ser melhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e já! O que é interessante é que a Bíblia refere-se ao pecador no sentido também de insensato, de pessoas que são insensatas. Agora preste bem atenção, eu quero que você entenda uma coisa. Nós estamos subindo a escada. Nós estamos subindo a escada. Primeiro nós aprendemos, na primeira decisão, do que difere a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, que foi edificar a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós demos o primeiro passo, que é um dos mais importantes, que é a minha, a tua, nossa vida espiritual. O segundo passo que nós demos, nós aprendemos pelo Espírito Santo a lidarmos com a parte de dentro. Porque se você não estiver bem do lado de dentro, como é que você acha que vai estar bem do lado de fora? Não tem como. Não tem como, você não vai produzir. Não tem como você produzir se o seu lado de dentro está em frangalhos. Então nós aprendemos a reconstruir o lado de dentro. Agora nós vamos dar um terceiro passo. O terceiro passo aqui é justamente sobre a terceira decisão que nós precisamos tomar. Veja que a Bíblia diz: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. O que eu vejo aqui? Eu vejo uma mentalidade geracional. Eu vejo uma pessoa que ela não pensa só no seu umbigo. Eu vejo uma pessoa que não é insensata. Como muitos na Bíblia, a Bíblia vai mostrar que foram insensatos naquilo que Deus lhes confiou. A questão aqui é a seguinte: a Bíblia diz: mas a riqueza do pecador, do insensato, é depositada, é investida, é transferida para quem? Para quem? Para o justo. Isso é verdade? Por que isso não acontece? Por que o rico está ficando mais rico e o crente mais pobre a cada dia? Onde é que está o Jeová Jireh da Bíblia de Abraão, Isaque e Jacó? Onde é que está o próprio Deus dos tempos de Jesus, quando este precisava ir para o Egito e os seus pais não tinham condição de arcar com a viagem, e manda 3 reis magos para investir em sua vida: incenso, ouro e mirra. Onde é que estão os tempos do Deus da rainha de Sabá, em que a Bíblia diz que agora Salomão terá que edificar o templo, porém vai pegar agora o reino meio desestabilizado por conta do seu filho Absalão, que deu um golpe de estado, e agora ele recebe das mãos do próprio pai essa responsabilidade. E agora, para ele começar a edificar o templo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter condição.
Como é que ele vai edificar um templo sem condição? Como é que ele vai pagar os trabalhadores? Não tem como. Aí vem a rainha de Sabá com ouro, vem com bastante ouro, prata em abundância, e investe todo em Salomão, do qual é destinado todo ele para a construção do templo. Onde é que está o Deus de Neemias? Quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que Neemias está triste, abatido diante do rei, e Deus faz transferência do rei Artaxerxes para Neemias. Onde é que está o Deus de José, criatura? Quando a Bíblia diz que Deus, através de Potifar, fez com que ele prosperasse em plena casa do ímpio, o qual a Bíblia diz que esse o beneficiou, está na Bíblia. Ou onde é que está por caridade o Deus em que Jesus Cristo pegou os seus apóstolos e disse: ide às cidades que eu haveria de ir, e esses então saíam com túnicas e alforjes, e ele manda, vem cá, não, vocês vão sem túnica, vocês vão sem nada, vocês vão com as mãos abanando. Eles foram e voltaram. A primeira pergunta que Jesus Cristo fez está na Bíblia, viu? Jesus não perguntou: quantos enfermos vocês curaram? Quantos possessos vocês libertaram? Não, a Bíblia diz que ele perguntou: por acaso vos faltou alguma coisa? E eles disseram: nada. Onde é que ele está? A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de grande poder aquisitivo, passarão para ti. Ou do Deus de Abraão, que fez com que agora através de Faraó beneficiasse a ele e toda a sua casa. Onde é que está? Cadê esse Deus em que Satanás entulhava os poços, em que o servo dele cavava e ele reabria o poço e dava água, até que fez com que o inimigo percebesse que não adiantava lutar contra ele, porque Deus era com ele? Onde é que está? Por que que a Bíblia fala sobre essa transferência? E por que que não está acontecendo comigo, contigo e conosco? Se é bíblico, se a Bíblia Sagrada diz, e nós sabemos que está escrito, irmãos, isso não é conto de fada não, isso não é conto de fada, isso é verdade. A Bíblia diz que há uma transferência, porque se você não sabe, na Bíblia, a Bíblia diz que a terra Deus deu aos filhos dos homens, mas por muito terem se pervertido, a Bíblia diz que ele agora passa para os filhos. O próprio Deus diz: nada me impedis, mas pedis agora, a fim de que a vossa alegria seja completa. É importante nós entendermos isso. A questão é o que está por detrás. O que está por detrás? Então nós vamos lá no livro de Lucas, que dentre muitas coisas, nós temos que entender, espera ainda, realmente é verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que nessa cidade existem clientes com excelência, excelentes pagadores, que possam investir na sua vida? Existe ou não existe? Então cadê eles? Você é crente, você é dizimista, você é ofertante, você serve a Deus. Cadê eles então, pelo amor de Jesus? Onde é que eles estão? Viajaram, foram embora? O que está acontecendo, igreja? O que está vendo, irmãos? Para pensar. Será que é só o diabo? O diabo, irmão, o diabo quer que ele se ferre. É o cão, é Satanás, é os demônios. Quer dizer então que Satanás e o diabo, ele faz o que quer, como quer, da forma que quer? Tiremos de Satanás essa credibilidade. Tiremos dele e entendamos de forma bastante clara, em que se referente às riquezas do ímpio, ou do insensato, ou do pecador, para ser depositada para o justo, Deus não vai simplesmente pegar e entregar nas mãos dele. E por que Deus não vai fazer isto? Sabe por conta de quê? É o que nós vamos ver aqui agora. Lucas capítulo 5. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 5. Dentre muitas histórias na Bíblia, nós temos essa daqui que é a mais simples de entendermos. Em Lucas capítulo 5, no versículo de número 4, a Bíblia diz assim: e quando acabou de falar, quem? Jesus de Nazaré. E quando acabou de falar, disse a Simão. Disse a quem, pessoal? A Simão. Olhe para cá, por favor. Eu quero que você entenda isto.
Eu estou pregando para mim, para você, nós estamos falando hoje, o Espírito Santo está pregando hoje para Simão. Eu não sei no que você vai entender quando eu digo, esqueça do seu nome agora, esqueça do seu nome, esqueça do seu nome. Você talvez seja um Simão, eu talvez seja um Simão, porque a forma com que Simão vai se comportar, também há muitos se comportam do mesmo jeito. Porque olha só o que a Bíblia diz aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para... Qual é o cenário aqui? O cenário é o seguinte: existem dois barcos. Jesus escolhe o de Simão. Jesus entra no barco de Simão e pede para que Simão, ele o empurre um pouco para dentro do mar, para que possa pregar. Mas Simão está lavando as redes. Simão está naquela situação que ninguém jamais gostaria de estar. Eu não consigo ver Simão lavando as redes, feliz, alegre, satisfeito da vida, até porque nós já sabemos que a Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira e nada apanhou. Eu não sei se você concorda comigo, não sei, talvez você até não me concorde, talvez, quem sabe. Mas eu não sei se você concorda comigo, mas se tem uma coisa que também implica casamento, é vida financeira. É impressionante. Não sei se você concorda. Rapaz, a vida financeira ali tem um poder tamanho, uma autoridade tamanha, que implica casamento. Que implica casamento. Não sei se você concorda. Se você não sabe, tem casais que brigam por conta de faturas de cartão de crédito. Tem casais que brigam por conta de dinheiro. Você sabia disso? Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas existe. Quer dizer, é impressionante como o dinheiro faz parte do casamento. Faz parte, é como já diz o ditado: se o arroz acaba na panela, o amor pula pela janela. Esse é o bem da verdade. O que é interessante é que agora a Bíblia diz que ele está lavando as redes. Jesus se utiliza do barco de Pedro. O que é mais interessante é que parece que Jesus não liga, não se preocupa com o que está acontecendo com Simão. Ele está ali se servindo do barco de Simão. Mas aí eu quero que você entenda a primeira palavra profética para a sua vida. Se você entender que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, nunca vai se servir do que é seu, sem antes também não lhe recompensar. Escute o que eu estou lhe dizendo. Jesus nunca vai se servir de nada de que é de ninguém, sem que ele não venha também recompensar. Ele se serviu da casa de Obed-edom. Durante 3 meses abençoou a Obed-edom e todos os da sua casa. Entrou na casa de Pedro e quando lá chegou, porque iriam servi-lo, curou a sua sogra. Entrou na casa de Maria e entrou também na casa, até que um certo dia o seu irmão vai falecer, morrer, e quando eles menos pensam, está lá ele servindo. Vem para fora. Interessante, né? Ele entra na casa de Zaqueu, do qual esse se arrepende por estar passando a mão no que era do Senhor, e a Bíblia Sagrada diz que a ele lhe dá salvação, porque agora a salvação chegou a esta casa. Eu estou lhe dizendo isso porque agora chegou a hora, e Jesus vai dizer assim: vamos pescar em mar alto. Porém no versículo seguinte diz, versículo 5: e respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Dá para você dizer comigo? Trabalhado toda a noite. Qual foi o resultado que ele obteve? Nenhum. Ele trabalhou a noite inteira e não obteve absolutamente nada. Aqui o ato de trabalhar de Pedro, que no caso é a pesca, lhe serve para quê? Para abençoar a sua casa, para prosperar a sua família, para ele se manter. Qual é o seu trabalho? Que área em que você trabalha? Você é autônomo? Você é aposentado? Você é pensionista? Você é assalariado? Qual é a área em que você trabalha? Pensa comigo. O que você espera do trabalho que você exerce? Ser remunerado. O que você espera do dinheiro que você ganha? Que ele renda, que ele prospere, que ele te dê uma vida boa.
E quando isso não acontece, o que é que acontece com você? Eu fico furioso, eu fico indignado, eu fico revoltado, eu fico triste, eu fico, olha, sem saber nem o que dizer. E é normal, porque a Bíblia Sagrada diz que proveito tem um homem todo o trabalho que faz debaixo do sol. Comer e beber e gozar do suor do seu trabalho, porque isso é dom de Deus. Então é bíblico. Você não pode ficar feliz da vida, sorridente, saltando fogos. Porém a Bíblia Sagrada diz aqui o seguinte, que ele pensa e diz, mas espera ainda, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então Simão entende que uma palavra profética pode mudar a sua história. Uma palavra profética pode mudar o cenário da sua vida. E ele vai dizer, espera ainda, calma. Eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas só que agora as coisas mudaram, porque quando eu fui sem uma palavra, agora eu tenho uma palavra, então sobre esta palavra eu vou lançar a rede. É isso que eu vou fazer. Eu não vou cruzar os braços, não vou olhar para o ontem, um resultado indesejado, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero olhar para o ontem, principalmente se ele não me trouxe proveito até aqui. Então sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. No versículo seguinte diz, versículo de número 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Dá para você ler comigo, por gentileza? Agora em alto e bom som. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Glória a Deus, amém? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Glória a Deus. Porém, de repente, Deus vai se preocupar de falar das redes. E de repente, irmão Michael, olha o que é que Deus diz. E rompia-se-lhes a rede. Nós estamos querendo aprender o que está por detrás do que significa romperam-se-lhes a rede. Foi onde nós adentramos a terceira decisão que é necessária tomar para decidir a nossa vida. E que decisão é esta? Diga para você mesmo, eu preciso decidir ampliar a minha mentalidade financeira. Escute isso, é importante, irmãos. Por que Deus não está transferindo do rico para o justo? Porque não cabe. Não cabe na cachola. Porque se Deus mandar, as redes vão se romper. Ao mesmo passo que Pedro pescou uma grande quantidade de peixes pequenos, como algumas traduções dizem, as redes se lhe romperam. Houve perca, houve desperdício. Para pensar. Em outras palavras, comece a entender no nome de Jesus. A Bíblia diz que as redes têm a representar a nossa mentalidade. A Bíblia nos mostra que Simão não tinha uma mentalidade que comportasse prosperidade. Posso falar? Posso falar? Vocês não vão ficar machucados, magoados comigo não? E nem com raiva também? Sim ou não? Eita, meu Pai do céu. Posso ou não posso? Ou vocês só querem aprender o que todo mundo já sabe? Porque se for, também sei. O que na verdade está acontecendo? Pedro não tinha uma mentalidade que comportasse o quê? Prosperidade. Você quer ver uma coisa? Deus vai mudar a sua visão agora. Mas olha como o diabo é cruel. Por isso que eu quero que ele se ferre, rapaz. Olha como o diabo é cruel. Pensa comigo. Pedro, passando pelo que está passando, pescou a noite inteira, não apanhou nada. Sobre a palavra lança a rede. Cristo está no barco, mas não pode impedir com que as redes se rompam e nem pode impedir com que haja desperdício. Cristo está na sua vida. Você pertence a Cristo. Cristo está em você. Mas por que ele não está conseguindo impedir que haja desperdício financeiro na sua casa?
prejuízos em cima de prejuízo. Você guarda aquele dinheiro para uma coisa, quando menos pensa, vem a raposa e leva, você fica só, meu Deus, para onde é que foi por caridade? Você trabalha o mês inteiro, é como está escrito lá no livro de Ageu, trabalha muito, recolhe pouco, come, mas não se farta, se veste, mas não se aquece, e quando recebe o salário, recebe no saco furado, não vê para onde vai. Mas Cristo não está na sua vida, não está na minha, não está na nossa vida? Por que tanto desperdício? Por que está acontecendo? O que está vendo, meu Deus do céu? É aí onde nós estamos querendo aprender de verdade com o Espírito Santo. Porque Jesus não é a favor de percas não, porque se fosse, quando ele multiplicou o pão e peixe, ele tinha dito, não, deixa aí de qualquer jeito. Mas o que ele vai dizer é o que? Ei, recolham todos os cestos de pães e de peixes, para que nada se perca. Para que nada se perca. Para que nada se perca. Quando ele mandava pão do céu e cordonizes do céu, a Bíblia diz que o próprio Deus dizia, ó, para que nada se perca, comam, se saceiem, até não aguentar mais. O que é interessante é que a Bíblia diz que as redes representam a minha, a sua, a nossa mentalidade. Você quer ver uma coisa interessante? Como é que o diabo trabalha? Você sabia que tem pessoas que trabalham e trabalham por metas? Olha para cá. Você sabia que tem pessoas que trabalham e trabalham por metas? Mas você sabia que tem pessoas que elas não gostam de trabalhar assim? E por que elas não gostam de trabalhar assim? No caso, trabalhar por metas. Sabe por conta de quê? Porque quando elas imaginam que elas vão ter que fazer aquilo todo mês, elas não veem com bons olhos. E se tem alguém aqui, que tem alguém que trabalha para si, você tem sua loja, e se lá você não impõe metas para ser alcançadas, me perdoe, você está trabalhando contra você mesmo. Você está trabalhando contra si próprio. Que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, eu não faço negócio desse não. Eu vou lhe explicar para você entender. Preste bem atenção. Quando você trabalha por metas, se os teus olhos forem bons, tudo que há dentro de ti também será bom. Se você é uma pessoa que trabalha por metas, preste atenção. O patrão, ele está te dando uma faculdade financeira de graça e você não está conseguindo entender. Você está recebendo uma aula de ampliar a sua mente. A sua mente está se ampliando. Um certo dia, uma determinada irmã que começou a trabalhar por conta própria, e ela chegou para mim e disse assim: meu pastor, agora eu vou trabalhar por conta própria, graças a Deus, eu fiquei muito feliz. Oh, glória a Deus, meu irmão, fico feliz com isso, amém. A pergunta que eu fiz a ela foi a seguinte: lá onde a irmã trabalhava, como é que era? Ah não, lá nós tínhamos metas. E quanto era a meta? Tanto, certo, ok. E você alcançava aquelas metas? Sim, eu alcançava. E como é que você se sentia quando você alcançava? Nossa, eu me sentia bem. E o que é que você sentia quando não alcançava? Ah, me sentia mal. Como é que o patrão lidava contigo quando você alcançava? Normal, normal. Havia vezes que ultrapassava, que ele elogiava, às vezes sim, às vezes não, mas eu me sentia bem quando eu alcançava. E eu disse, amém, fico feliz, louvado seja Deus por isso. Aí eu fiz uma seguinte pergunta para ela: e hoje, a irmã vai trabalhar por conta própria. Eu lhe faço uma pergunta: a irmã já estipulou para si mesma qual vai ser a sua meta? A senhora já estipulou para a senhora mesma, irmã? Deus me livre, pastor, pois minha irmã não faça isso não, volte lá para o seu trabalho. A senhora não entendeu ainda, preste atenção. Quanto é que a senhora tinha que alcançar de meta naquele trabalho? Tanto. O que a senhora fazia para poder chegar lá? Me esforçava, partia para cima, corria atrás. Então você fazia isso por quem? Pelo patrão ou por si? Pastor, para falar a verdade, nem eu sei lhe responder. E eu peguei e disse para eles: irmã, deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Vamos aqui. Quem é que alcançava aquelas metas? Era o seu patrão ou era a senhora? Não, era eu que alcançava.
Era eu que alcançava. Ah, então se era a senhora que alcançava aquelas metas, eu lhe faço uma pergunta: essa pessoa que alcançava ficou lá na empresa ou veio com a senhora? Não, veio comigo. Então se lá a senhora alcançava essas metas, o que impede a senhora alcançar hoje, agora, a partir do momento que a senhora vai começar a trabalhar para si mesma? Nada. Então, em nome de Jesus, se vai começar, se vai dar início, então comece a colocar metas. Quanto você quer alcançar naquele mês? O que você espera de si mesmo? Porque se a senhora sair do porto, se a senhora sair do lugar de chegada, sem saber nem aonde a senhora quer chegar, qualquer caminho para a senhora vai parecer que é natural, que é normal, muito bem, obrigado. E o pior é que qualquer resultado que a senhora obter, menos do que a senhora alcançava quando a senhora trabalhava, para a senhora vai parecer bom, para a senhora vai parecer normal. A senhora tem que entender que a meta não te prejudica. Na verdade, ela está mostrando para você o seu potencial. Está dizendo que você é capaz. Está dizendo que você pode. Então, de repente, você é aquela pessoa que pode impor metas para si mesmo em relação ao quanto gastar. Espera ainda, eu vou pôr uma meta. Quanto é que eu posso gastar por mês? Quanto é que eu posso gastar por mês? Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou impor uma meta para mim mesmo. E vou ser fiel a essa meta. Eu vou impor uma meta, quanto eu devo investir em mim mesmo. Então eu vou impor essa meta e eu vou ser fiel a mim mesmo. Eu vou ver aqui quanto eu posso e com quanto eu posso ajudar as pessoas da minha família. Eu vou impor uma meta, como eu posso e quanto eu posso para ajudar as pessoas da minha família. Tudo isso é administração. Mas se de repente, vamos lá, se você não tem ali uma planilha, e não importa, seja o trabalho qual for, não importa, você pode trabalhar de forma online, vender, sim, glória a Deus, como você pode ser uma pessoa como um pedreiro, um servente, um carpinteiro, você pode ser um metalúrgico, pode ser o que for. Se você adentra dentro de um trabalho, sem saber o que você quer dele, então você não sabe onde você quer chegar. Na verdade, você só está trabalhando pela merenda, pelo almoço e pelo jantar. Por isso que não tem como Deus transferir a riqueza do pecador, a riqueza do ímpio para você. Por quê? Porque se chegar até você, você vai desperdiçar. Você vai jogar fora. Porque você não vai ter estrutura para segurar aquilo. Você não vai ter uma mentalidade que comporta a prosperidade. E você vai lançar a rede, você vai sair para trabalhar, porque lançar a rede representa você ir trabalhar, você vai abrir as portas do seu comércio, você vai sair para atender os seus clientes, você vai sair para vender, mas você não vai saber o que você quer do seu trabalho. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga ou pergunte a ele: você está entendendo o que Deus está falando com você? A Bíblia diz que havemos de termos uma mentalidade que comporte a nossa prosperidade, senão as redes poderão se arrebentar. Meu Deus, olhe para cá, por favor, isso aqui é bíblico, gente. Pare para pensar, quanto de dinheiro não já passou pela sua mão? Cadê esse dinheiro? Quanto de dinheiro não já passou pela sua mão? Por que você quer ter 5 cartões de crédito com valores excessivos, 5 vezes mais do que o teu salário? Você não acha que um seria o suficiente, ainda correndo o risco de você dar com a mão nos pés? Ou passar a mão pelos pés? Você não entende em que, biblicamente falando, somente o tolo esgota todo o seu azeite? Isso aqui é muito sério. Para onde é que está escoando o seu dinheiro? Porque o de Pedro, os peixes de Pedro escoaram para o mar. Para onde está escoando o seu dinheiro? Para onde ele está indo? No que você pode hoje, ei, Senhor Espírito Santo, leve essas pessoas em suas casas agora.
Olha para o teu sofá. Está lá um pano por cima porque tem um buraco desse tamanho. Olha para o teu quarto. Olha as gambiarras da tua casa. Mas você trabalha. Você ganha. E para onde é que está indo esse dinheiro? Me diz, pelo amor de Deus. Para onde é que ele está indo? Ele está escoando para onde? Ele está evaporando para onde? Porque a Bíblia diz que Pedro obedeceu a palavra, lançou a rede, estava precisando, porque pescou a noite inteira e não pegou nada. Não venha você me dizer que você não está precisando de grandes vendas. Já imaginou de repente, com todo respeito, peguei no pé do Michael, pode? Já pensou, meu Michael, nessa semana, chega agora para a glória de Deus e vai lá no seu comércio, vai lá na sua metalúrgica e diz assim: amigo, eu estou aí agora para levantar 50 casas, eu quero 50 portões para 50 casas. Na mesma hora, já calculou, isso vai dar um dinheiro bom. A questão é, com todo respeito, não responda não, tem estrutura para Deus mandar isso? Por que pedimos prosperidade e não nos estruturamos para na hora do pé capar a gente dizer: eis-me aqui, Senhor? Simão não deixou de ter suas redes, mas não tinha estrutura que comportasse prosperidade. Não tinha. Pegou sobre a palavra, sim, mas a Bíblia diz que o quê? As redes se lhe romperam. Então, quando vem as metas, ela não é tua inimiga, ela não é tua adversária. Na verdade, o patrão está abrindo a tua mente. Ele está abrindo a tua mente. Ele está mostrando para você que você pode fazer mais do que você possa imaginar. Mas quando nós visamos de forma contrária, nós pensamos assim: ele quer enricar nas minhas costas, ele quer tirar proveito, é isso que ele quer. Sim, claro, você está ali, não é por um aperto de mão. E até onde eu sei, o patrão bom fecha suas portas, o mal está abrindo filiais cada vez mais por aí. Não porque ele seja mau, mas porque ele entende de forma bastante clara que o rendimento, o que rende, o que traz crescimento, não é o que se gasta, e nem simplesmente o que se investe, mas o que se lucra. Ele entende isso. Ele entende isso. Então a Bíblia diz que havemos de termos uma mentalidade que comporta a nossa prosperidade, senão as redes poderão se romper. A Bíblia diz que não há pessoas, a Bíblia diz que há pessoas que ao mesmo tempo que prosperam, acabam perdendo o que prosperou. Vou repetir. Existem pessoas que prosperam, mas ao mesmo tempo perdem o que prosperou. O que prosperou. Eu quero que você entenda da seguinte forma, entenda-me, pelo amor de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Preste bem atenção. Eu vou lhe explicar isso aqui. Eu posso explicar? Sim ou não? Posso? Então preste atenção no que eu vou lhe dizer e não fique com raiva de mim não, por caridade. Existem pessoas que ao mesmo tempo, existem pessoas que ao mesmo tempo que prosperam, acabam perdendo o que prosperou. Vocês que aqui no caso, que são da minha idade, um pouco mais novo, lembra? Quando começou a sair a febre do mototáxi, o Banco do Brasil naquela época abriu portas para que as pessoas financiassem suas motos, desde que credenciassem como mototáxi. Em resumo da conversa, eu assim também o fiz, e já era pastor. Ok. Só que foi o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: eu fui transferido de Mossoró para Sobral. Sobral estava precisando e fui para lá. Só que não teve como eu levar a minha moto azul, me lembro da cor dela, tudo direitinho. O prédio lá da igreja de Mossoró
é um prédio bem maior do que esse, que inclusive fui até eu quem aluguei. Eu deixei a moto lá, espaço tinha de sobra. Só que no dia que foi para fazer a limpeza, o pastor Inácio, que foi o que assumiu lá o lugar, o que ele fez? Eu tinha deixado a chave na moto quando eu viajei. Porque no meu pensamento é quando a pessoa, no caso o caminhão, tiver como vir algum de lá para cá, trazer a moto. Só que aí ele foi lavar a igreja. O que foi que ele fez? Ele pegou a moto, destravou a moto, colocou na calçada da igreja e deixou a chave na moto. Quando foi depois, o telefone tocou, eu atendi, era ele: pastor, tudo bom? Tudo bem. Ô pastor, tem uma notícia para lhe dar. Eu disse: pois não, meu pastor, dê as ordens. Pastor, é o seguinte, é porque nós fomos limpar a igreja, lavar a igreja, e aí eu coloquei a sua moto lá fora. Só que eu fui lá agora, não está mais, levaram a sua moto. Deus sabe, eu perguntei só isso: a moto estava limpa ou estava suja? Tinha muita ou pouca gasolina? Ele pegou e disse: não, ela estava empoeirada e tinha pouca gasolina. Ah, então pronto, dei 2 trabalhos para o ladrão. Primeiro, ele vai ter que mandar lavar. Segundo, vai ter que botar a gasolina se ele quiser andar. Só isso. Não, pastor, fique em paz. Ok. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalhei para ter aquela moto. E quando você adquire um bem, você está o quê? Crescendo ou diminuindo? Crescendo. Eu trabalhei para ter aquela moto. Ninguém me deu: ei, toma para ti, não. Eu trabalhei para ter aquela moto. Eu suei para ter aquela moto. Eu paguei para ter aquela moto. E agora o que vai acontecer? Vai acontecer com que, pelo que eu prosperei, agora eu vou perder. Pelo que eu trabalhei, eu vou ver indo, dando a Deus, indo embora. Eu tinha 2 escolhas: ou eu aceitava aquela situação, me entristecia, me abatia com ela e me desmotivava, e tornava aquela moto mais importante do que a pessoa que a conquistou, ou eu invertia o quadro, ou eu entendia que eu não era, a moto não era eu. Não. Que na verdade eu é que tinha conquistado aquela moto. Não era a moto que tinha me conquistado. Então a moto ter ido não queria dizer que eu não pudesse ter outro um dia. O que eu quero dizer aqui é que quantas pessoas não estão prosperando e não estão perdendo pelo que prosperou? Quantas pessoas não trabalharam, suaram, correram atrás, escoou, foi embora, as redes se romperam. Você tem que entender que uma vez que você conquistou aquele objeto, não foi ele quem te conquistou, foi você quem conquistou. Então a capacidade de reconquistar algo mais e melhor está dentro de você. Vou repetir, está dentro de você. No ano passado, aconteceu que o obreiro Franklin, depois você pode perguntar para ele, teve a perca no carro. E agora o que é que eu faço? Chegou para mim, meio triste, abatido, e ele mesmo foi para a glória de Deus. Eu dei a palavra para ele. Quando foi hoje, eu estava ungindo o carrão dele aí, coisa mais linda do mundo. Sabe o que foi que ele me disse? Para a glória de Deus, ele disse: pastor, eu me apoiei sobre uma pregação do Senhor aqui. Eu me apoiei sobre a palavra em que, espera ainda, se um dia eu conquistei, então é claro que essa conquista está dentro de mim. Eu só tenho que ver aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz, para que eu possa consertar. Pastor, o senhor pode ir comigo ungir o meu novo carro? E pensa num carro, indo e voltando, voltando e indo. Só fiquei triste porque eu perguntei: está com tanque cheio para mim aqui em Fortaleza, rapidinho voltar? Ei! Jesus estava no barco, lançou a rede sobre o mar, pescou uma grande quantidade de peixes, mas as redes, então a Bíblia diz que há pessoas que ao mesmo tempo que prosperam, acabam perdendo o que prosperou, por não haver uma mentalidade que comporta prosperidade. Com todo respeito, irmão, me perdoe se eu estou sendo rude,
Mas tem pessoas, irmãos, que elas nem ganharam o aumento, elas já estão gastando. Você conhece pessoas assim? O dinheiro nem entrou, criatura. O dinheiro nem entrou. Não deu nem para sentir o sabor, não deu nem para ver o saldo bancário, não deu nem para ver o saldo lá na conta online, no Pix. Nossa, olha só. E já gastou. Ah, mas pastor, quer dizer que eu vou ter que adorar o dinheiro? Não tem nada a ver, não é isso que eu estou lhe dizendo. Não é isto. O que eu estou lhe dizendo é que o dinheiro sim, existe para te servir. Mas uma coisa que o dinheiro ele não suporta é afronta. Ele não fica na mão de pessoas gastadeiras, que gasta, que não consegue, sabe, manuseá-lo, que não consegue administrá-lo. Ele não fica. Gente, me escute, porque dentro dessa cabeça aqui tem para mais de 200 livros financeiros. Eu estou falando a verdade. E se tem um pobre coitado que já adentrou dentro de uma Bíblia com 83.236 versículos, que fala de prosperidade mais do que salvação, mais do que cura, mais do que perdão, pode ler toda a Bíblia, marque tudo, você vai ver que Deus fala mais sobre vida financeira do que salvação, porque salvação é através de Jesus Cristo, é uma conquista que vai se selar no céu, mas vida financeira é aqui na terra. É aqui na terra. Deus está querendo que você amplie a sua mentalidade. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga: Deus está querendo que você amplie a sua mentalidade. Se prepara para grandes clientes, irmão Michael. Já que eu peguei no seu pé, se prepara, meu irmão. Se prepara para grandes clientes. Se prepara. Se prepara. Se prepara, se prepara para grandes clientes. Você trabalha para si? Se prepara para os grandes, porque a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de João, capítulo de número 21, olha o que a Bíblia diz, e eu termino. Mais uma vez Jesus se encontra com Simão. Simão agora está pescando. Jesus pergunta de longe: por acaso pegastes alguma coisa? E eles responderam: nada, nada apanhamos. E Jesus dá uma ordem profética para eles: então lance a rede do lado direito do barco. Simão voltou ao mesmo estado que estava quando Jesus se encontrou com ele pela primeira vez. Você acha que isso é coincidência? Você acha que isso é coincidência na Bíblia? Porque o primeiro encontro que Jesus Cristo teve a começar a anunciar o Evangelho com Simão, foi Simão tendo trabalhado a noite inteira, não tendo pego nada, e está lavando as redes. Agora Jesus é crucificado, Jesus morre, Jesus ressuscita, e vai ter um novo encontro com Simão, que agora é Pedro. E ele pergunta: por acaso pegastes alguma coisa? E eles disseram: nada, nada apanhamos. Você acha que é coincidência? Ele voltou ao mesmo estado. Será que não era para você estar melhor financeiramente? Meu irmão, você trabalha já não sei nem há quanto tempo. Não sei nem que você já está velho, você já está cansado, você já está exausto. Era para você estar desfrutando hoje, você ainda está tentando para ver se reconstrói. Você não acha que tem alguma coisa errada aí não, pelo amor de Deus? Você não acha que precisa de uma conciliação? Talvez a esposa gaste mais, o marido briga para que não gaste tanto, ou talvez é o marido que gaste mais e a esposa já é mais econômica, acaba que não entra no bom senso e ficam nessa quebra de braço e o diabo roubando as tuas finanças. Talvez você reclama quando o marido diz: apaga essa luz. Ah, que besteira. Deixa a menina com a luz acesa. Qual é o problema? O problema é que você está enriquecendo a Enel. Você está enriquecendo a Enel, que não está achando ruim não. Eles acham é bom. Eles estão achando é bom. Ei, em nome de Jesus. Você acha que isso daqui que está na Bíblia, primeiro encontro, não pegou nada. Segundo encontro, não pegou nada. Quer dizer, no que foi que Simão Pedro melhorou em todo esse tempo? De 3 anos e meio.
No quê? Se hoje você se mudar da sua casa para outra casa, o que você vai levar? Talvez você, pastor, se eu for começar a me mudar. Escute. Quem já passou por Mossoró, Rio Grande do Norte, sabe disso. Eu me lembro que eu ia me mudar de uma casa para outra. Eu ia sair do bairro Bom Jardim e eu ia morar no bairro Santa Delmira, lá em Mossoró. Aí, como eu não tenho papo na língua, eu não aceito palavra de maldição. Só que depois eu fui entender que não era maldição, era a forma da pessoa falar. E aí eu me lembro muito bem que vieram um pessoal para nos ajudar, para me ajudar a pegar as coisas. Oi, chegou para mim e disse assim: pastor, o caminhão chegou, onde é que a gente coloca os seus troços? Eu vou até tomar água, porque senão eu vou ficar vermelho que nem pimentão de raiva, como eu fiquei naquele dia. Noutra vez, irmã Edmar, a irmã Edmar foi lá em casa. Ela ia subir na escada. Eu estou vendo a irmã Edmar, eu estou lá no topo, lá em cima, e ela vinha subindo. Pastor, não se preocupe não, que eu sei que casa de pastor não tem nada, as roupas é tudo em cima das caixas. As duas respostas que eu dei: primeiro para os troços, eu olhei para o irmão e disse assim: troço tem na tua casa, aqui não. Troço tem na sua casa, meu irmão. Aqui não tem não, aqui não tem troço coisa nenhuma não. Só que depois eu fui entender que essa expressão troço lá em Mossoró é comum, não era maldade. Mas só que para mim, lá em Fortaleza, a outra resposta que eu dei para a irmã: não tem na tua casa, irmã, porque na minha tem. Será que você não está aceitando palavras de maldição financeira sobre a sua vida? Será que nessa mentalidade você tem que mudar? Essa casa não tem nada, o dinheiro nunca vai dar para nada. Pelo que eu estou vendo, cada vez mais as coisas só vão ficar pior. É de pior e pior, como diz a cantiga do grilo. Minhas vendas não vão acontecer, os meus clientes estão indo embora. Pois eu vou profetizar sobre a sua vida, porque a Bíblia Sagrada diz aqui, olha só, para a glória e honra do nome de Jesus, João capítulo 21, versículo de número 11, diz assim: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Segundo encontro de Simão com Jesus, só que agora ele é Simão Pedro. Simão porque voltou a ser quem era, mas Pedro porque agora podia ter uma mentalidade diferente. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra. Tem ali escrito? Tem. Então vai ler, por favor. Eu já termino aqui, mas é para ler com força, porque muitos uma hora dessa estão lá nas festas gritando que só falta se acabar. Anarquia! Mas, vamos lá, 1, 2, 3 e já. De novo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: suas redes não irão se romper. De novo. Existe uma grande diferença entre pegar uma grande quantidade de peixes pequenos para uma grande quantidade de grandes peixes. Simão Pedro está preparado. Não vem não, Jesus. Eu estou pronto, eu estou preparado. Está preparado? Está pronto? Então lança a tua rede sobre as águas. E tendo ele a lançado, a Bíblia diz que ele fez exatamente como fez em Lucas capítulo 5. Mas algo foi diferente naquela pesca.
Algo tinha mudado na mentalidade de Simão Pedro. Ele era Simão porque voltou a ter os resultados que ele não queria, mas ele era Pedro também, porque tinha mudado algo dentro dele. E o que tinha mudado? Quem é que pode ler, por gentileza, aqui, em nome de Jesus? Não! Em nome do Senhor Jesus, há uma grande diferença entre pegar uma grande quantidade de peixes pequenos e agora passar a pescar e pegar uma grande quantidade de grandes peixes. Sim, você já passou por pequenos clientes, mas se você aceitar este ensinamento, Deus vai te enviar os grandes. Deus vai te enviar. As redes não vão se romper, não vai haver perca, não vai haver desperdício. Pode receber, Camilo, que o povo está só deixando tu receber. Recebe, irmã, porque o povo está assim, recebe, porque eu estou profetizando e tem gente assim, ó. Irmão, você precisa ter ação e reação diante da palavra. Sobre a tua palavra eu lanço a minha rede. Você precisa, irmão, está entendendo, irmão Michael? O Espírito Santo está falando aqui e você está. Amanhã de manhã muito cedo eu tenho que sair para trabalhar. Será que vai dar tempo amanhã eu almoçar? Como é que eu vou fazer? Ei, sintoniza, olha para o irmão que está do seu lado, diga: ei, sintoniza. Sintoniza. É importante, você já passou pelos pequenos. Agora Deus quer que você pegue os grandes. Vai se sentar nessas cadeiras aqui grandes empresários que trarão ouro e prata nas mãos. Amém? É impressionante como você quer que outros venham e ocupem o teu lugar. Ah, irmão, só se eu quebrar a cabeça de vocês. Por que não pode ser você, irmão? Por que não pode ser você esse grande empreendedor? Mas pastor, eu já sou concursado, eu trabalho lá, glória a Deus, amém, louvado seja Deus. Mas Deus pode ampliar, Deus pode fazer você crescer ali. Deus pode te levar pastor, mas eu não quero ter responsabilidade não, pastor. O que eu quero é estar na minha paz, na minha tranquilidade. Ei, quem nasceu para ser cabeça, nunca vai ser cauda. Diga para o irmão: eu nasci foi para ser cabeça. Diga: eu nasci para ocupar lugar nesse mundo. Eu nasci para ser invejado. Olha para o irmão que está do seu lado, diga: eu sou cabeça, meu irmão. Eu sou, não, está fraco. Está fraco. Sabe o que é que mais me faz raiva nesse tempo de junino? Me perdoe. É que numa hora dessa tem um bocado de gritando. Aí quando é gente que é para Deus, irmão, é fé. Você nasceu para ser cabeça. Não tem que tirar de dentro de você, meu irmão. Olha para o irmão que está do céu lá, diga: vê se tu muda, irmão. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de... Sai do seu lugar, fala para 3 pessoas: as tuas redes não se romperão. Sai do lugar.